Setembro é um mês que o nosso Brasil ele usa para lembrar justamente da valorização da vida, especialmente prevenindo contra doenças emocionais que tem a ver com depressão e chegando ao último estágio, inclusive, de suicídio. Setembro Amarelo é um mês, então, que a gente houve uma comoção, ou pelo menos tem uma maior divulgação, especialmente relacionados às necessidades, especialmente da parte emocional e também espiritual da nossa vida. Portanto, nesse mês de setembro, a nossa igreja decidiu abrir a Bíblia, abrir as Escrituras e estudar temas relevantes que estão nas Escrituras e que tem muito a ver com esse período e que tem muito a nos instruir sobre esse tempo. A vida é mais será uma série de 4 mensagens em que a gente vai falar que a vida é mais do que algumas coisas que a gente consegue perceber no nosso dia a dia, e esse é o desafio que nós temos a partir de hoje, estudar essa série tratando de temas que têm sido discutidos no nosso contexto que nós vivemos. E hoje, quando nós pensamos então nesse tema, a seriedade e a urgência de tratar desse tema tamanha, um tempo atrás a COFEN, Confederação, o Conselho, na verdade, Federal de Enfermagem, ele fez uma divulgação de uma matéria dizendo que o Brasil ele vive uma segunda pandemia. Não apenas a primeira pandemia do Covid, mas a segunda pandemia é uma pandemia de saúde mental, tendo em vista a quantidade de pessoas que hoje lutam com as questões de saúde mental. A matéria, tem uma parte da matéria que ela diz o seguinte: o Brasil enfrenta uma segunda pandemia, desta vez na saúde mental. O impacto emocional das perdas familiares, o sentimento de medo, a falta de socialização e a instabilidade no trabalho aumentaram o nível de estresse e sofrimento psíquico dos brasileiros. Essa matéria ela é um pouco mais extensa e ela vem falando da gravidade que nós vivemos hoje no Brasil, justamente falando da saúde mental. Só para você ter ideia, não só apenas do Brasil, mas em outros países, uma das causas, ou hoje talvez a maior causa de afastamento por motivos de trabalho é justamente a saúde mental. Nos Estados Unidos, um dos motivos maiores de afastamento do trabalho é a saúde mental. Ou seja, nós vivemos de fato uma pandemia relacionada à saúde mental, que tem a ver com depressão, que tem a ver com desânimo, que tem a ver com tantas coisas, que nós vivemos esses dilemas hoje em dia. E se você acha que essa luta ou esse sofrimento, ele é especialmente daqueles que estão mais velhos de caminhada, aqueles que já têm uma certa idade, que já estão estabelecidos no mercado de trabalho, deixe-me lhe dizer que não. Na verdade, esse é um problema extenso que tem, inclusive, afetado todas as áreas, todas as gerações. Esse livro do Jonathan Haidt, um livro excelente, que ele vai falar justamente sobre geração ansiosa, e quando ele fala sobre geração ansiosa, geração que está passando por muitas lutas, ele não está se referindo a pessoas dos 30 a mais. Ele está falando de jovens, adolescentes, que hoje vivem crises grandiosas na área de saúde emocional. Aqui alguns dados que ele menciona, por exemplo, ele vai dizer que as taxas de ansiedade entre jovens subiram de cerca de 10% em 2010 para 24% em 2019. Então, um aumento absurdo. Ele continua dizendo, citando esse outro dado, dizendo que as taxas de depressão no mesmo grupo, na juventude, passaram de 9,7% para 20% em 2019. Diagnóstico de depressão e ansiedade entre estudantes universitários dos Estados Unidos mais que dobraram entre 2010 e 2018. E a última que eu coloquei aqui, visitas a pronto-socorro por automutilação cresceram 188% entre garotas e adolescentes de 2019 a 2015 e 48% entre meninos no mesmo período. Note, os desafios de saúde mental, eles não afetam apenas quem já é um adulto formado, mas os desafios de saúde mental, eles afetam todas as gerações. Recentemente, ouvindo um pastor compartilhando do choque que teve realizando uma programação de um acampamento para jovens, adolescentes, e os pais indo deixar os jovens e os adolescentes para viajarem para o retiro, e ele ficando abismado da quantidade de jovens e adolescentes tomando ansiolíticos, pessoas que já na flor da idade já lutam com o desafio da saúde mental. Então, esse é um tema muito complexo, inclusive, muito profundo. Inclusive, a gente tem profissionais da área
que ajudam a tratar sobre isso, mas o fato é que se a gente pode constatar alguma coisa, é que a nossa geração, tanto mais velhos como mais jovens, todas as gerações que vivem hoje no contexto do Brasil, nós estamos mais preocupados e mais ansiosos do que nunca, isso é fato. E essa ansiedade, ou essa preocupação, ela tem gerado efeitos terríveis na nossa vida. Hernando Dias Lopes, pregador, ele diz o seguinte sobre ansiedade e preocupação. A preocupação, segundo Jesus, em vez de alongar a vida, pode muito bem encurtá-la. A ansiedade nos mata aos poucos, pouco a pouco. Rouba nossas forças, mata nossos sonhos, mina nossa saúde, enfraquece nossa fé e tira a nossa confiança em Deus. Os efeitos da ansiedade, da preocupação, é grandiosa. Ele continua e diz: os hospitais estão cheios de pessoas vítimas da ansiedade. A ansiedade mata. Quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-las das mãos de Deus. A ansiedade ela é bem complexa, como eu disse, esse é um assunto bem complexo. Existem também transtornos de ansiedade, mas eu queria convidá-los nessa noite a refletir sobre o tema ansiedade e refletir à luz da Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre a ansiedade? E deixar gravado no nosso coração hoje de que a vida ela é mais do que ansiedade e preocupação. Nós vivemos um período da sociedade em que a ansiedade ela tem se tornado quase que uma rotina de vida. Com o passar do tempo, algumas coisas, de tanto serem vividas, elas vão se tornando padrão. Não sei se você já percebeu, quando as pessoas perguntam umas para as outras, como é que está a vida? A maioria, a resposta é a mesma. Uma correria. 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 E de tanto a gente falar isso, vai se convencionando que é muito normal a vida ser uma correria que a gente não tem tempo para nada. Mas será que isso é verdade? Na verdade, talvez não. Mas de tanto a gente viver essa vida, isso vai se convencionando que isso é super normal. A ansiedade talvez seja um desses pontos que a gente está correndo um risco de tratar como algo normal da vida. Só que essa ansiedade, essa preocupação, ela gera um mal grandioso na nossa vida. Pessoas têm definhado, nós sofremos por conta da preocupação e da ansiedade. Então hoje é o dia de você refletir. Você veio aqui para a gente refletir. O que te deixa preocupado? O que tira o seu sono? Normalmente a preocupação ela é marcada por aquele esquentamento do sangue, em que a gente fica preocupado e que a gente fica pensando nas coisas da vida, naquela situação, e tantas coisas deixam a nossa vida preocupada. Por exemplo, o medo do futuro. Tem gente que de pensar do futuro, de pensar na possibilidade do futuro, elas entram em choque. Eu lembro, período recente, das últimas eleições, que aquela crise, né, direita e esquerda, e eu lembro que tinha pessoas que estavam tão preocupadas, com o resultado das eleições, com o que pode acontecer, que elas já compraram passagem para os Estados Unidos antes mesmo dos resultados das eleições. O medo do futuro, o que pode acontecer, o fim do mundo, alguma coisa assim vai acontecer tão ruim. E o medo excessivo do futuro, seja por uma questão política, seja por um resultado de um exame de saúde, de um teste, seja por qualquer coisa, o medo do futuro, a expectativa do futuro pode gerar muitas vezes gera muita ansiedade. Culpa e as possíveis consequências. Eita, eu fiz isso, e o que vai acontecer? Quais serão as consequências disso? Como é que eu vou lidar com isso? Conflito nos relacionamentos. Relacionamentos é uma das coisas que tiram a nossa segurança. Relacionamento sempre é algo dinâmico. Então a gente está envolvido em vários tipos de relacionamento. Relacionamento no trabalho, relacionamento em casa. E esses relacionamentos eles são marcados por algumas inseguranças. E normalmente, quando você se sente inseguro, a insegurança é uma porta para ansiedade, preocupação, porque você não tem o controle. Eu não tenho o controle. E como eu não tenho o controle, então, eita, e se não der certo? E se não funcionar? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Essa aqui é uma área que vocês não enfrentam nenhuma ansiedade, que é a questão financeira. Né? Financeira, ninguém tem problema com preocupação se as contas vai fechar no final do mês, né? Se vai dar para pagar tudo, se vai ter saldo. Ninguém está preocupado com isso, né? Brincadeira. Essa é uma das áreas que mais tira a
a paz das pessoas, a preocupação com a questão econômica, com a questão financeira. E note que a ansiedade, ela precisa ser bem definida, porque ansiedade ou preocupação, como a Bíblia descreve, não é simplesmente eu estar preocupado com as contas no final do mês e trabalhar para pagá-las. A ansiedade, ela é definida na Bíblia quando eu tenho algo para resolver, ou tenho algo que eu estou esperando, e aquilo ali rouba a minha paz no presente. A ansiedade ou a preocupação, estamos usando aqui como sinônimos, a preocupação é uma ocupação prévia. Você se ocupa com aquilo ali antes mesmo de chegar o momento. Então é como se você é empresário e você depende de fazer alguns serviços durante o mês para que você consiga no final do mês ter o saldo para quitar a sua vida, resolver as suas questões familiares. E você não tem a certeza se você vai ter a quantidade de clientes que você precisa para fechar o mês bem com saldo positivo. Então você fica atribulado. Será que vai vender? Será que vai ter negócio? Será que vai ter o cliente? Então a ansiedade é uma ocupação antes. Você sofre antes de acontecer. Isso é que a Bíblia chama de ansiedade, e todas essas coisas, inclusive esses desafios profissionais, podem nos levar a perder a paz e sofrer com ansiedade. Eu não sei, não conheço a realidade de vida de cada um de vocês, mas hoje é um bom dia de você fazer uma reflexão com Deus do que te rouba a sua paz, o que tira o seu sono, o que você sofre por antecipação, o que tem machucado o seu coração e feito você sofrer na expectativa de algo que aconteça ou que não aconteça. Porque se você e eu vivemos situações de luta com a ansiedade e com a preocupação, uma das grandes coisas que a gente precisa entender nessa noite é que a vida é mais do que ansiedade e preocupação. Em outras palavras, é possível viver neste mundo em paz e com tranquilidade. É possível viver nesse mundo com muita luta, mas é possível viver nesse mundo sem ansiedade. Como? Como isso é possível? Será? Nós estamos num período tão caótico que a ansiedade está se tornando quase um tabu. Todo mundo é preocupado. Todo mundo perde noite de sono. E a gente tem dificuldade agora até para dormir. Vai ser tema de outra mensagem. Mas esse é um desafio, porque quando a gente vai para a Escritura, a gente percebe que os desafios que nós vivemos hoje, preste bem atenção, os desafios que nós vivemos hoje, embora num período diferente, num contexto diferente, mas em certa forma eles são iguais aos do passado. Iguais. Só muda a forma, mas os desafios são os mesmos. E eu queria te convidar hoje a olhar para a vida de um personagem da Bíblia que lutou contra a ansiedade, que lutou contra a preocupação. E é muito interessante porque era um homem como nós, como cada um de nós, era Davi. E eu não sei se você conhece a história de Davi, se você não conhece, você vai conhecer hoje, mas algumas pessoas conhecem Davi como o grande rei Davi, como aquele cara vitorioso que era rei de Israel. Outras pessoas conhecem Davi como o cara que era um guerreiro forte, que derrotou Golias, aquele gigante de 3 metros. Mas deixa eu te lembrar que Davi era um menino, no meio das ovelhas, cuidando dos animais do seu pai. E esse menino vai enfrentar uma jornada da vida como a nossa. E na jornada da vida nós enfrentamos a tentação da preocupação, ansiedade. E a maneira como a gente caminha neste mundo é que vai definir como é que a gente caminha com a ansiedade, como é que a gente lida com a ansiedade. Então, me acompanha, por favor, na vida de Davi. Eu vou tentar, se você não conhece a história de Davi, eu vou tentar resumir para você a história de Davi, depois você pode ler a história dele. Para começo de conversa, Davi era um menininho, um jovem que era pastor de ovelhas. Ele não tinha nenhum cargo importante. Os irmãos deles, a Bíblia vai dizer que todos eram de guerra, guerreiros fortes. Davi era um menino de recado que cuidava das ovelhas do pai e ninguém nem sabia, mas Davi enfrentava uma vida de solidão. Ele ficava lá no meio das ovelhas. Há várias situações em que mostra que os irmãos eram reconhecidos pela família, mas Davi era isolado, ele ficava lá no meio das ovelhas.
A gente vai descobrir depois de lutas que Davi enfrentou, sozinho lá com as ovelhas, poderia muito bem inclusive ter morrido, mas Deus guardou a vida de Davi, mas Davi enfrentava muito a solidão. Não apenas isso, mas a Bíblia vai dizer que Davi enfrentava muito a animosidade, né? A relação difícil com seus irmãos. Tem uma situação em que os irmãos, em que Samuel vem para ungir o rei, Deus quer ungir um rei, e o rei é da família de Jessé, Jessé é o pai de Davi, e então Samuel chega para o pai de Davi e diz, traz seus filhos, que Deus vai escolher dentro dos seus filhos quem vai ser o rei. Então Jessé traz todos os seus filhos, e passa o primeiro, e Deus diz, não é esse, passa o segundo, Deus diz, não é esse, terceiro, quarto, e aí vai, e acaba os filhos de Jessé, e Samuel pergunta, não é nenhum desses, Deus disse que não é nenhum desses, você não tem nenhum outro filho? Aí é que Jessé vai dizer, eu tenho um filho, ele está lá no meio das ovelhas, manda chamar ele. Nota, a Davi, ainda jovem, ele enfrentava a rejeição, e eu não sei vocês, não sei qual é a experiência que vocês têm, mas a rejeição é uma das maiores dores difíceis de lidar na vida. Ser rejeitado, a dor do desprezo, é uma dor grandiosa. A dor do desprezo, às vezes, é maior do que a dor do insulto. Então, Davi era rejeitado desde cedo pela sua família. Ele luta contra um gigante Golias, ele sai lá das ovelhas, um dia ele vai lá visitar os irmãos que estão na guerra, e ele corajosamente decide enfrentar um gigante que está lá afrontando o povo de Deus, mas ainda assim ele enfrenta o descrédito. Quem? Você, Davi? Quem é você? Então, Davi, ele enfrenta esse descrédito já desde cedo. Deus unge Davi como rei, manda Samuel ungir como rei, mas Davi vai passar um bom tempo até se tornar rei. Vários anos Davi apenas como um jovem a serviço ali, mas não como rei. E nesse período Davi foi perseguido por Saul para ser morto várias vezes. Saul sabia que ele ia ser o rei e Saul então tenta matar Davi para Davi não ser o rei. Então imagina, Davi passou mais de 10 anos fugindo para não ser morto. Medo. Davi enfrentou o medo da morte, o medo da morte real. Imagina, Davi dormia sabendo que pessoas estavam à sua procura para matá-lo, um exército. Será que Davi enfrentou a ansiedade e a preocupação? A história de Davi é interessante porque Davi então finalmente se torna rei. E quando ele se torna rei, ele vive um bom período de paz, mas chega um momento da vida de Davi que ele comete um erro, ele comete adultério, ele tem relação com uma mulher que não é sua. E nesse momento Davi, os textos da Bíblia mostram que Davi começa a lutar com a culpa do pecado que ele cometeu. Deus perdoou, mas Davi lutou muito com o sentimento de culpa, que também gera ansiedade. O filho de Davi teve relação com aquela mulher, Batseba, e aquela mulher engravida, só que o filho daquela mulher morre, então Davi perde o filho, então Davi enfrentou o luto por conta do seu próprio pecado. Davi enfrenta depois na sua própria família um evento triste, porque Davi vê a sua própria filha Tamar sendo estuprada pelo seu próprio irmão, o meio-irmão. Então meio-irmão de Tamar, filho de Davi, estupra a sua própria irmã. Davi lida com isso dentro da própria família, e o texto diz que Davi se enche de raiva, de amargura, embora não trata. Depois o próprio irmão mata o outro irmão por causa dessa situação. Então aqui a Bíblia vai dizer que Davi experimenta uma tristeza profunda, grande luta. Depois Davi é traído por um dos seus próprios generais de guerra. Davi é traído, e por fim dessa traição, o que acontece é que essa traição, o filho de Davi, Absalão, ele intenta contra o pai. Davi era o rei, e Absalão então, que é filho de Davi, planeja matar o pai para poder tomar o trono. E aqui Davi vive talvez um dos períodos mais difíceis da sua vida. Ele já tinha fugido, ele já tinha vivido fugindo antes, mas ele estava fugindo de Saul, que não era nada dele. Mas Davi vai enfrentar um momento da vida que ele tem que fugir, porque quem quer matar ele é o próprio filho. E esse período aqui
é o período talvez mais difícil da vida de Davi. Então, quando a gente olha para a vida de Davi, eu queria só te convidar a fazer essa reflexão. Quando a gente olha para a vida de Davi, a vida de Davi não é muito diferente da nossa. Ou talvez a nossa seja um pouquinho mais leve. Concorda? Quando a gente olha para esse relato, para essa biografia da vida de Davi, uma das coisas fica clara: Davi teve uma vida muito difícil. Não seria, a gente não precisaria disso tudo aqui para entrar numa depressão profunda por conta de ansiedade e viver uma vida atribulada. Porque quando a gente olha para Davi, diante dessa biografia, é muita luta. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente diz que a vida é mais do que ansiedade e preocupação, é porque a gente percebe que é possível viver, mesmo enfrentando grandes lutas, uma vida além de preocupação e ansiedade. Por quê? E eu vou te mostrar hoje essa maneira fantástica. Davi escreveu vários textos da Bíblia, mas hoje nós vamos olhar especialmente um texto que Davi escreve, que é muito conhecido. Você conhece esse texto? Vamos ler junto? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi fraco. Vamos ler mais forte? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gente, sabe o que é fantástico? É que provavelmente Davi escreve o Salmo 23 nesse período da vida. Nesse período mais amargo da vida, quando Davi está fugindo do seu próprio filho, quando Davi está com a iminência da morte, quando Davi perdeu o reinado, quando Davi não sabe o que vai ser o futuro, quando Davi está com todos os motivos para viver uma vida ansiosa e preocupada, Davi descansa e Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu queria refletir contigo a profundidade disso, pelo menos em 5 aspectos. Quando Davi é confrontado com a ansiedade, 5 coisas entram no coração dele. E essas 5 coisas precisam entrar no nosso coração. 5 convicções precisam entrar no nosso coração para a gente enfrentar a ansiedade. Você quer enfrentar a ansiedade? Você quer vencer a preocupação? Para nós vencermos a ansiedade e a preocupação, nós precisamos abraçar esse salmo e fazer da vida, da atitude de Davi, a nossa atitude. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Salmo 23. E nós vamos ler esse belíssimo salmo, Salmo 23, e a gente vai destacar 5 coisas que estavam no coração de Davi e que levou ele a ter uma vitória, mesmo diante de uma situação tão difícil. Livro de Salmos, o Salmo 23. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 23, eu vou ler na versão NVT. Diz assim: Salmo de Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás comigo, estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe o que é que nos encanta nesse texto? A primeira coisa é a confiança na provisão. O que Davi está dizendo aqui é que ele confia na provisão de Deus. Davi era rei, e um rei, tudo que ele quer, ele tem, basta ele dizer. Mas agora Davi não é mais rei. Agora Davi é um fugitivo. Mas olha que interessante. Davi não confia e não coloca a sua provisão na força do seu braço. Davi coloca a sua provisão na força do braço de quem? De Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Davi tivesse escrito esse texto
Em dias difíceis, em dias fáceis, seria compreensível. Ah, Davi, você é rei, então, claro, nada vai lhe faltar porque você é rei. Mas Davi escreve esse salmo em um momento de grande dificuldade. Ele não sabe o futuro, ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe nem se ele vai ser morto. Mas tem uma coisa que Davi sabe. Davi sabe que a provisão da vida dele vem do Senhor. E aqui é muito interessante, porque para nós isso até um pouco, embora a gente conhece ovelhas, mas o contexto lá de Israel, de Jerusalém, do pastoreio de ovelhas é bem interessante, porque o pastor, ele acorda com as ovelhas e ele dorme com as ovelhas. Eu não sei se você já percebeu, mas só uma dica, quando você vê na história de Jesus do Natal, e você lê que Jesus nasce e ele é colocado numa estrebaria, numa manjedoura, e ali tem animais, é porque em famílias pobres os animais dormiam dentro de casa. Então aqueles animais, especialmente as ovelhas, se apegavam muito aos seus donos. No caso de Davi, ele dormia no mato com as ovelhas, ele cuidava de dia e de noite daquelas ovelhas. Então Davi, como um pastor de ovelhas que foi, ele está lembrando da sua vida, ele está fazendo uma análise de toda a sua vida e comparando ele com uma ovelha e Deus como o pastor. Aqui é muito interessante porque Davi, na vida, ele era o pastor e tinha as ovelhas, e Davi dava vida por elas. Davi menciona que teve vezes que um leão, um urso, veio querer tomar as ovelhas e ele enfrentou o urso, enfrentou o leão para proteger as ovelhas. Aí Davi agora está pegando essa ilustração e dizendo: eu sou a ovelha e Deus é o meu pastor. O meu pastor cuida de mim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui nós temos uma lição fantástica de Davi. Davi não nega que ele tem que fazer as coisas, Davi não nega que ele tem responsabilidade, Davi não nega que ele tem que trabalhar, que ele tem que agora fugir. Davi está fugindo. Mas o futuro não está nas mãos do acaso. O futuro está nas mãos do pastor. Quem tem Deus como pastor não vive nas mãos do acaso, vive nas mãos certas e cuidadas do Senhor, que é Pai, que é pastor. Então olha que lição grandiosa. Davi está com a iminência de ser morto pelo próprio filho, mas quando ele olha para o futuro, ele descansa, porque Deus está lá. Deus vai cuidar dele, Deus é o pastor dele. E Davi foi um pastor cuidando de ovelhas, então ele sabe que Deus vai cuidar. Quando Jesus vem a este mundo, ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Você tem ideia do que é isso? Às vezes a gente lê os textos rápidos, a gente nem entende. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aquele que tem Deus, tem Jesus como pastor da sua vida, ele não está entregue à economia do Brasil, à economia dos Estados Unidos, ele não está entregue ao acaso, ele está nas mãos de Deus. E é isso que Davi vive. No dia em que Davi talvez seja mais tentado a ter ansiedade, preocupação, ele para e diz assim: calma, fugiu do meu controle, mas não fugiu do controle de Deus. Eu ainda tenho um pastor. Meu querido, fuja da tentação de acreditar que é você mesmo que mantém a sua vida. Você não mantém a sua vida. Deus mantém a sua vida. E o que você faz é fruto da graça de Deus. Você só faz o que faz porque Deus cuida de você. Porque nós somos tão frágeis que não precisa muita coisa para a gente deixar de fazer tudo que a gente faz hoje. Não é verdade? A gente faz tantos planos para tantos anos, mas a gente é tão frágil que um vírus pode acabar com a nossa vida essa semana. Se você pensar muito sobre isso, você fica ansioso. Mas quando a gente pensa na nossa fragilidade, a gente pensa ao mesmo tempo que nós temos um Deus que controla todas as coisas. E é muito interessante porque quando Jesus ele vem falar com seus discípulos, ele diz: por que vocês andam ansiosos? Por que vocês estão preocupados com o que vão comer amanhã, com o que vão beber?
Deus é que cuida desse mundo. Será que Ele não vai cuidar de vocês? E é interessante porque olha o que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que Deus vai cuidar. Quer você acredite, quer você não acredite. Qual a diferença? Deus vai cuidar, porque Deus é pastor. A Bíblia diz que quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Então Deus vai cuidar. Qual é a diferença? É que quando você não confia, você sofre de pré-ocupação. Você se ocupa antes com algo que pode não acontecer ou algo que pode acontecer, mas Deus vai cuidar daquilo ali. Então você sofre e muitas vezes nem acontece. Já aconteceu com você? Pré-ocupação. E é por isso que Jesus vai ligar a preocupação, a ansiedade com incredulidade. Porque no final das contas, a nossa ansiedade, a nossa preocupação, lá no fundo, é uma dúvida. Será que Deus vai cuidar? Será que Deus vai sustentar? Será que Deus vai me sustentar? Será que Deus vai abençoar e vai dar certo? Será que eu vou passar por isso? Será que vai dar certo? Então lá no fundo a ansiedade é uma dúvida. E toda dúvida é colocada sobre o cuidador, que nesse caso não somos nós, é o próprio Deus. Então quando a ansiedade bater na porta, lembre de Davi, no momento mais difícil da vida, ele lembrou que a sua provisão, aquilo que ele precisava para viver, não vinha dele mesmo. Vinha de quem? Do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aqui, a ideia não é que eu não vou ter falta. Diz que um menininho lá do não é bem do sertão, mas aquele contexto mais caipira, diz que foi ler esse texto assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lá de Minas, lá, nada me fartará. E essa é a ideia. Se o Senhor for o meu pastor, nada mais vai me fartar, porque Deus me farta. Davi perdeu o reinado, perdeu o respeito do filho, mas ele tinha o Senhor. E quando ele tem um relacionamento firme com o Senhor, ele está firme, ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo que eu preciso, Deus vai me dar. Então coloque isso no seu coração, provisão é uma das coisas, a confiança na provisão de Deus nos ajuda a enfrentar a ansiedade. Mas não apenas isso, o descanso, não apenas a confiança, mas o descanso, olha o que esse texto diz, versículo 2 e 3, ele me faz, o pastor me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos, renova as minhas forças. Davi enfatiza, ele me faz repousar. Deus faz Davi repousar no dia mais difícil da sua vida. Deus faz Davi descansar. Davi diz que Deus renova as suas forças. E aqui é muito interessante. Porque, note, se ele está dizendo que Deus faz ele repousar, é porque Davi está passando por uma luta difícil, mas Deus vai fazer ele repousar. Se Deus renova as forças, é porque Davi está fraco, mas Deus renova as forças e dá descanso. É difícil, às vezes, dormir quando a gente tem uma coisa séria para resolver no outro dia ou naquela semana, não é verdade? Davi aqui está vivendo um momento muito difícil, mas ele está dizendo que Deus faz ele descansar. Novamente, não é a situação que faz Davi descansar. Quem faz Davi descansar é a consciência de que Deus faz ele descansar. Davi escreveu em outro salmo o seguinte: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Faz sentido? Eu durmo. Davi está dizendo isso, eu durmo. Mas por que eu durmo? Porque no Senhor está a minha segurança. A minha segurança está em Deus, não é em mim. Davi tinha um exército, mas perdeu. Agora ele tinha alguns guerreiros. Mas Davi, embora tinha guerreiro, era necessário guerreiro, mas a necessidade da confiança era o entendimento de que Deus era a segurança dele. Deus era que guiava. E aqui é muito interessante. Davi não abriu mão dos seus guerreiros. Ele tinha alguns, perdeu o exército, mas tinha alguns guerreiros.
Isso significa para nós que nós devemos trabalhar, devemos cuidar da nossa segurança, devemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance, mas jamais colocar a nossa confiança e o nosso descanso em nós mesmos. Reconhecer que é o Senhor que cuida, que é o Senhor que trabalha, e porque o Senhor cuida e trabalha, eu posso descansar. Olha esse outro salmo. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. Então, se Deus, que é o meu pastor, ele não cochila nem dorme, eu posso dormir. Você está dormindo bem? Você tem tido uma boa noite de sono? Você tem dormido bem? Você está com a noite atribulada? Eu vou dar um spoiler. Semana que vem a gente vai falar sobre dormir também, viu? Mas o sono é um grande indicador de como anda a sua confiança em Deus. Davi não tinha uma noite atribulada. Davi dormia. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Na situação de Davi, seria difícil pregar os olhos. Tem um exército que está vindo contra você. Como é que dorme, minha gente? É um ato de irresponsabilidade. Só que não. Davi dorme porque Davi entende que é Deus que vai cuidar da sua vida. Ele cuida do que ele pode cuidar, mas chega um tempo que ele dorme. Ele dorme. Estava ouvindo um pastor compartilhar que quando a filhinha dele nasceu, ele passou a primeira noite todinha com o olho grudado para não acontecer nada. Aí no segundo dia, de novo, olhando, grudado, não dormiu de noite, porque vai lá que acontece alguma coisa durante a noite, fica acordado. Só que no terceiro dia, se ele ficasse ali, ele ia cair por cima da criança. Então o que é que ele fez? Deus, eu preciso dormir, o Senhor não dorme, o Senhor cuide aí, porque eu vou dormir. Deus não dorme. E porque Ele não dorme, você pode dormir. Davi dormia porque ele tinha uma confiança em Deus, que Deus trabalhava enquanto ele dormia. Inclusive, a Bíblia vai dizer que o Senhor trabalha por nós ou nos dá o alimento enquanto nós estamos dormindo. Quando você está dormindo, Deus está trabalhando. Você crê nisso? Pois se eu fosse você, eu dormia mais. Porque se enquanto você dorme, Deus está trabalhando, durma. Dormir é um ato tão simples e ordinário, mas dormir é uma das maiores demonstrações da nossa fé em Deus. Mas isso aí é para a semana que vem. Olha o que esse autor diz. Já pensou nisso? Ele está ocupado falando de Deus enquanto você dorme. Ele está posto enquanto você sonha. Ele está completamente ligado quando você tirou o plugue da tomada. Ele continua. Deus se move fora do nosso campo de visão e se ocupa em tarefas além do nosso entendimento. Seus olhos observam o que não podemos ver e suas mãos trabalham habilmente onde só podemos tatear. Este é o Deus que se estende, que pensa, que planeja, que molda e vigia enquanto nós estamos inconscientes debaixo de um lençol e um cobertor. Deus que está trabalhando enquanto você está dormindo. E nós muitas vezes ficamos tão ansiosos, meu Deus, será que vai dar certo? Descansa em Deus. A nossa vida, gente, falando sem brincadeira, nada que eu falei aqui é brincadeira, mas expressão, a nossa vida às vezes se torna muito amarga e atribulada porque a gente não para descansar em Deus. A gente está o tempo todo achando que nós vamos, e aí a gente não descansa. E isso nos adoece, porque Deus nos fez para descansar nele. Nele. Ele vai aonde você não pode, ele faz o que você não consegue. Vários homens de Deus, mulheres de Deus experimentaram isso. Olha o que Isaías diz. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum ouviu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele... Deus trabalha para os que nele esperam. Espere em Deus, confie em Deus e descanse. Davi descansava não porque ele tinha uma confiança grande em si. Davi descansava porque ele tinha uma grande confiança em
Deus, e Deus nunca frustra. Direção, olha que interessante, Davi descansava e vivia firme, porque ele tinha direção de Deus. Ele diz: guia-me pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. Davi entendia que ele era uma ovelha de Deus, então Deus, como pastor, ia cuidar da sua ovelha, tinha a ver com a glória de Deus. Então Deus vai cuidar do que é seu. Se eu pertenço a Deus, Deus vai cuidar de mim, porque eu sou dele, então a minha vida glorifica ele. Então Davi diz: Deus está guiando a minha vida, mesmo que eu não entenda, Deus está guiando a minha vida. Deus está cuidando, Deus está guiando. Então Deus é aquele que dá direção para Davi. Eu acho muito interessante isso na vida de Davi, porque quando as coisas fogem do controle de Davi, Davi reconhece que não fugiu do controle de Deus. Esse é um dos grandes desafios da vida. Quantas vezes a vida sai do nosso controle? Na verdade, a gente planeja um ano de trabalho, vem um ano de luta de saúde. A gente planeja um ano de trabalho e recurso financeiro, vem um ano de privação. A gente planeja um ano de economia firme, vem uma pandemia. A gente planeja tantas coisas e a gente é frustrado. Mas nada frustra os planos de Deus. Então, o nosso desafio enquanto ovelhas desse Deus é dizer: tem um Deus cuidando, Ele está cuidando de tudo, esse Deus está no controle e Ele vai guiar a minha vida. Eu gosto muito de uma música que diz assim: eu não conheço o amanhã, mas eu sei quem está lá. Deus está lá no amanhã. Eu não preciso conhecer o amanhã, eu sei quem vai estar lá. E quem vai estar lá? Meu pastor, que cuida da minha vida. Então eu não preciso conhecer o amanhã, eu preciso conhecer o Deus do amanhã. O Deus que está comigo hoje, Ele vai estar lá amanhã. E antes que o amanhã surja, eu vou estar dormindo e Ele já vai estar trabalhando. E independente da situação, Ele vai ser comigo, Ele vai me dar direção. E não apenas direção, mas em quarto lugar, proteção. Davi tem uma confiança firme que Deus protege. Olha o que ele diz no Salmo 23. Quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo. Tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Isso aqui é muito interessante. Note, lembre-se, Davi, ele está escrevendo esse texto fugindo do seu filho. Ele foi pego de surpresa, o filho levantou um levante contra ele, matando o pai, o filho se torna rei. Então Absalão, que era o filho de Davi, ele levanta uma guerra contra o pai, ele invade Jerusalém, Davi tem que sair correndo. E ele sai correndo com os poucos que acompanharam ele, foi traído por muitos. E Davi sai correndo para não morrer. Então Davi está no vale da morte, literalmente, ele pode ser morto. Nessa mesma noite, quando Davi sai fugindo, alguns amigos de Davi mandam recado: diga a Davi que se esconda, porque senão ele morre. E quem vai matar ele é o próprio filho dele, que saiu à procura. Aí olha o que Davi diz: mesmo quando eu andar pelo vale da morte, eu não vou ter medo, eu não vou ficar preocupado. Mas como, Davi? Como é que a gente não fica preocupado diante da possibilidade de ser morto? Está aí a resposta. Porque Davi de fato pode ser morto. Mas qual é a confiança de Davi? Tu estás ao meu lado. A confiança em Davi, em Deus, é tão grande que Davi diz assim: eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor vai estar comigo. O Senhor vai estar comigo. E eu gosto desse salmo, fantástico estudar esse salmo, porque você vai ouvir tanta coisa por aí. Você vai ouvir assim: se você estiver seguindo Jesus, se você estiver vivendo para Jesus, você vai comer o melhor dessa terra, você não vai ter luta, você vai ter prosperidade, você vai ter vitória, você vai viver uma vida boa. Deus fez você para comer o melhor dessa terra. Aí a gente escuta uma história como essa. Um homem de Deus que está sofrendo e que está passando pelo vale da morte. Isso aqui é a vida real. O que a gente escuta em algumas igrejas é um conto de fadas. Para o presente, porque no futuro Deus vai nos dar essa vida, mas hoje
É essa vida que Davi está vivendo. Nós vamos passar por lutas. E quantas pessoas têm entrado em ansiedade, em depressão, por conta desse tipo de mensagem? Uma mensagem que diz que você tem que confiar em Deus para você ter tudo. Para você ser forte, para você ser próspero, para você viver os melhores dias e nos maus. E nos maus dias. Eu posso dizer para você que Deus nos abençoa muito, mas não é pouco. É muito. Quando a gente olha para a vida de Davi, Deus abençoou muito Davi. Lembre-se, Davi saiu lá do meio das ovelhinhas e Deus colocou ele para ser rei. Deus abençoou Davi ou não? Abençoou. Olhe hoje para a sua história. De onde você saiu? E onde você está hoje? Você não precisa nem de muito tempo para reconhecer que a bondade de Deus te acompanhou. Não foi, não é verdade? A bondade de Deus está aí, Deus nos abençoou muito. Mas, gente, a gente passa por vale ou não passa? Nós passamos por vales, nós passamos por situações difíceis. Davi passou por luto, passou por abandono, passou por traição. Davi errou, assim somos nós. Eu costumo dizer que no dia bom, qualquer coisa nos mantém de pé. No dia que está tudo bom, ninguém precisa de fé para viver. Quando as coisas estão prosperando, parece que tudo está a meu favor. Não é difícil viver bem, entre aspas, quando tem tudo. Mas e quando a gente passa por um luto? E quando a gente passa por uma privação financeira? E quando a gente enfrenta um diagnóstico difícil? E nos vales difíceis da vida? A teologia bíblica, ela não nos ajuda apenas a viver na bênção. Ela nos ajuda a viver com essas partes amargas da vida. Essas partes difíceis que fazem parte da vida. E olha como Davi não deixa de reconhecer que Deus abençoa, mas Davi diz uma coisa: no dia que eu andar pelo vale da morte, eu tenho uma certeza, o Senhor está comigo. E aqui note uma coisa: passar por situações difíceis não é uma evidência de que Deus não está com você. Tem muita gente ensinando que se você está passando por uma situação difícil, é porque você está pecando contra Deus, porque Deus não queria que você vivesse essa situação difícil. A vida inclui situações difíceis. Davi é um homem de Deus, mas ele está enfrentando um vale. Meus queridos, vales fazem parte da vida. Jesus passou. Ele disse que nós passaríamos. A questão não é se a gente vai passar ou não. A questão é quando nós vamos passar. Porque nessa vida faz parte os vales. Infelizmente, Jesus vai acabar com isso, mas hoje faz parte. Então a questão não é se a gente vai passar por dias difíceis, por vales. Nós vamos. A questão é quando. Mas a questão mais principal, ou a mais importante, é com quem a gente vai passar. Com quem a gente vai passar os dias difíceis. Davi passou no vale com a convicção de que Deus estava ao seu lado. E sabe de uma coisa? Quando a gente passa nos vales escuros da vida e Jesus está lá, é diferente. Você passa, mas você passa porque Jesus está ao seu lado. Quando nós enfrentamos vales difíceis na vida, sem Jesus, sem uma confiança firmada nele, a gente fraqueja. Porque nós somos fracos. Isso é tão interessante, porque isso aqui é um conselho para a nossa vida. Gente, a gente não pode prever a situação difícil que a gente vai viver. A gente não tem como prever isso. A gente ora para Deus nos dar o melhor. Mas na vida a gente vai ter aflições. A melhor coisa que a gente pode fazer é desfrutar de uma vida intensa com Deus, firmada em Deus como Davi tinha. Uma confiança tão profunda, tão inabalável que a gente diz assim: ainda que eu passe pelo luto, pela situação difícil, o Senhor vai estar do meu lado. Ele vai me proteger. Tem uma frase muito legal que eu gosto do Timothy Keller, que ele diz o seguinte: o que conforta no Salmo 23 não é a ausência do mal, mas a certeza da presença de Deus. Ele não nos promete livrar de todo o vale escuro, mas está conosco dentro dele. Olha que legal. A gente passa por vale, mas ele vai estar com a gente. Nós vamos passar com ele. E sabe de uma coisa? Quando nós estamos com o Senhor Jesus,
a bondade dele nos persegue. Davi vai mudar, ele está usando aqui um cenário de um pastor e uma ovelha, agora ele vai mudar o cenário para alguém que chega na casa de Deus, num banquete. E ele diz: o Senhor prepara um banquete para mim, na presença de meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E a gente não sabe o que é que Davi estava pensando nesse texto, mas olha aqui que legal, ó. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Davi saiu fugindo naquele dia, perseguido pelo seu filho. Aí olha o que é que acontece, 2 Samuel 16:1. Quando Davi tinha acabado de passar pelo alto do monte, Siba, servo de Mefibosete, estava à sua espera. Tinha 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 bolos de passas, 100 frutas de verão e uma vasilha de couro cheia de vinho. Davi teve que sair às pressas, fugindo. Aí olha que interessante, Deus manda lá um servo entregar para Davi pão, fruta, bolo, vinho para ele e para os soldados deles. Isso aqui é tão interessante, porque entenda, Davi está saindo e está fugindo, quem está cuidando dele? Davi não encomendou isso aqui na padaria para ser entregue. Davi nem imaginava, esse servo poderia ser inimigo de Davi, inclusive, como tantos se voltaram. Mas aqui Deus está dizendo para Davi: Davi, eu estou cuidando de você, meu filho. Você está passando pelo vale, mas a minha bondade vai te guiar. Davi está desfrutando de um banquete no meio do deserto. Deus está cuidando de Davi no meio da luta. E aqui eu queria te convidar a pensar. Pensa em lutas que você passou e Deus usou pessoas que você nem imaginava para abençoar a tua vida. Pense em situações difíceis que você enfrentou e que Deus usou situações que lhe surpreendeu. Como é que isso pode acontecer? Gente, é tão fantástico porque a gente vê essas bondades de Deus o tempo todo. Ele vai usando pessoas. E a gente, rapaz, como fulano de tal apareceu na minha vida, me abençoou dessa maneira. Deus está trabalhando. Ele está cuidando de nós quando a gente está nem imaginando. Deus vai lá e cuida da gente. E se Ele cuida, é sinal que a gente não precisa se preocupar tanto. Concorda? Se Ele está guiando a nossa vida, é sinal que a gente pode descansar e dizer assim: Deus, eu quero é ver como é que o Senhor vai sair dessa. Eu quero é ver o que é que o Senhor vai fazer com esse negócio aqui. Ó, Senhor, isso aqui eu não consigo resolver não. O Senhor cuida aí, ó. O Senhor cuida aí, me ajude, porque isso aqui eu não dou conta. Davi diz: meu cálice transborda. Ou seja, Davi estava saindo fugido, mas ele está dizendo: tem vinho em abundância. Mas Davi não está falando de vinho. Davi está falando da bondade de Deus que transborda na vida dele. Ainda nos dias mais difíceis, Davi reconhece a bondade de Deus. Olha o que o Salmo diz. Davi diz: Senhor meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas, e Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. Gente, você já se sentiu constrangido diante do grande amor de Deus? Às vezes uma das coisas que nos ajudam a viver lutando contra a ansiedade é justamente a gente parar e fazer uma análise de vida. O que Deus tem feito por você? E normalmente a gente faz uma análise da vida diante dos desafios que a gente tem. Rapaz, eu tenho que fazer isso, tem isso aqui para pagar, tem isso aqui para resolver. Mas avalie a bondade de Deus. O que Deus tem feito na sua vida? Toda vez que eu paro para ver o que Deus tem feito na minha vida, e eu deixo os problemas de lado só por um instante, e eu paro para avaliar o que Deus tem feito de bom, eu saio constrangido. Porque a bondade de Deus tem sido maravilhosa. A bondade de Deus, ela nos cerca, ela nos abençoa. Mas às vezes a correria do dia a dia e a preocupação, a ansiedade, nos faz ver o mundo de uma perspectiva tão amarga, tão difícil. Mas Davi tinha uma perspectiva diferente. Por quê? Porque ele olhava pelos olhos, pelos óculos da confiança. Confiança. Deus tem um grande amor por nós. E se você tem dúvida, lembre de Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Olha, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida em favor dos seus amigos.
Não existe uma prova maior de que Deus nos ama, a não ser que Ele deu Jesus, porque o bem mais precioso de Deus é Jesus. Então nós temos a bondade de Deus o tempo inteiro. Ele deu o melhor. Se Ele deu o melhor, Ele não vai cuidar de nós, da nossa vida nas pequenas coisas? Não deixe o seu coração se encher de ansiedade e preocupação, como se a vida estivesse nas suas mãos. A sua vida está nas mãos de um Deus poderoso que controla o universo. E Ele quer controlar o seu coraçãozinho, levando o seu e o meu coração a confiar nele. Porque lembre-se, Ele vai cuidar. A grande diferença é que se você confiar, você não vai sofrer tanto. Se você desconfiar, você vai sofrer, porque a ansiedade nos leva ao adoecimento, à fraqueza. A vida em confiança gera um efeito positivo demais na nossa vida. E nós somos desafiados pelo Senhor a confiar constantemente nele. Confie no Senhor. Confie em Deus. Coloque a sua confiança nele como o Senhor da sua vida. Olhe o que essa frase, o que esse autor ele diz, eu acho muito interessante essa citação, porque Josemar Bessa ele diz o seguinte: quando você perceber que como pecador você não tem direito a nada, você se tornará grato por tudo. O que a gente merece? A gente é pecador, gente. Mas olha quantas bênçãos Deus tem nos dado, e a maior bênção, Jesus. Então é por conta disso que quando Davi faz uma análise da vida, ele diz: não, espera ainda meu coração, não priemos cânico, calma, descansa, porque não tem nada perdido. Até nas situações mais difíceis, nas horas mais difíceis da vida, Deus está aqui, Deus está cuidando. Aí olha como Davi olha para a vida está difícil, mas olha como Davi olha para a vida, olha a confiança: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Nada vai me separar de Deus, nada. E se nada vai me separar de Deus, eu vou descansar, porque o melhor está por vir. É tão interessante esse texto. Davi tem uma confiança firme nas horas mais difíceis, que a bondade e o amor de Deus vão estar com ele, mesmo nos dias mais difíceis. E a confiança é que dia que vai estar? Todos os dias. Todos os dias. Até quando? Para sempre. E sabe o que é melhor? Não depende de você. É Deus, é o pastor que cuida da sua ovelha. Mesmo que ela seja cabeça dura, sabe? Ovelha é um bicho teimoso. Às vezes vai para onde o pastor não quer, faz coisa que o pastor não quer. É a gente, né? Mas Deus está dizendo: ei filho, descansa, porque eu vou continuar cuidando. Eu já estou cuidando. Uma das coisas, um dos desafios grandiosos na nossa luta contra a ansiedade e a preocupação é a gente conseguir ter essa perspectiva correta, que não é negar os problemas e os desafios, mas é afirmar que existe um grande Deus que dá conta da nossa vida e dos nossos problemas. E quando a gente crê e entrega que Ele dá conta, que Ele cuida, que Ele já fez o melhor por nós, a gente consegue descansar. Então, se você quer vencer a ansiedade, se você quer lutar contra a preocupação que nos tira a paz, está aqui a receita, está aqui a dica de Davi: creia na provisão, descanse nele, siga, entenda que Ele vai dar direção. Às vezes você vai planejar ir por aqui, e Ele vai dizer: não, meu filho, é melhor por aqui. Igual a gente faz com os nossos filhos, a gente quer fazer uma coisa, nosso filho: não, eu quero isso. Eu digo: não, meu filho, é melhor isso aqui. E eles choram, assim é a gente. Mas o pai que quer o melhor para o filho vai dar a direção correta, mas vai proteger e vai sempre abençoar. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Gente, a vida é mais do que ansiedade e preocupação. Não aceite na sua vida que a vida é isso mesmo, a vida é ansiedade, é preocupação. Não aceite isso, lute contra isso. E sabe como é que você luta?
Confiança em Deus. Confiança em Jesus. Aprofunde o seu relacionamento com Jesus. Aprofunde o seu relacionamento com Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Ansiedade não resolve com a melhora financeira, com a melhora física. Porque lutas a gente sempre vai ter. Não sei se você já percebeu isso. Quando a gente sai de uma, entra em outra. A gente enfrenta a ansiedade com confiança. Em nós, a gente é fraco. A confiança tem que ser em alguém mais forte. A confiança tem que ser em Deus. E se tem uma coisa que o Evangelho faz, o Evangelho nos faz confiar. Quando você olha para Jesus, Ele lhe amou, Ele deu a vida por você. Deus o ama de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele está cuidando da sua vida. Você só precisa descansar e trabalhar confiando nele. Entrega, confia. Para refletir e praticar, a ansiedade muitas vezes mostra que nós temos dificuldade de confiar totalmente em Deus. É um lembrete de que nós precisamos fortalecer a nossa fé. Quando a ansiedade bater na sua porta, você estiver tendo crise de ansiedade, pode fazer várias coisas, tem ajuda profissional, mas uma das coisas que você precisa fazer é fortalecer a sua fé. A ansiedade, os temores, a preocupação, nós enfrentamos com confiança em Deus. Confiança para fortalecer o nosso coração diante das nossas vidas. E às vezes não é a situação que tem que mudar. Quem é que tem que mudar? Nós temos que mudar. Nós temos que nos fortalecer. Fortalecer a nossa fé em Deus. A chave para superar a ansiedade é confiar no amor e cuidar de Deus por nós. Quando acreditamos nessa verdade, conseguimos encontrar paz. Sabe por que Davi dormia com tanto problema? Porque ele entregou e descansou em Deus. Nós podemos fazer a mesma coisa hoje. Mesmo com nossas falhas e sem merecer, Deus nunca para de nos amar e quer nos abençoar. Seu amor é um presente constante em nossas vidas. Então, por isso, confie. Remédio, orientação para a gente lutar contra a preocupação, que vai ser sempre nessa vida, é a confiança. Que Deus nos dê uma vida tão confiante nele, que a gente tenha um fortalecimento da vida e a gente viva bem aqui, a gente ajude outros. A confiança não nos livra de todos os problemas da vida, mas a confiança nos fortalece para todos os problemas da vida. Vamos orar por isso? Queria te convidar a ficar de pé e a gente poder orar juntos, pedindo que Deus nos abençoe e nos ajude. A ansiedade, a preocupação é uma luta eu acho que de todos nós, pelo menos é minha, não sei se é a sua, mas nós somos seres ansiosos e nós precisamos confiar mais no nosso Criador.